Há 60 anos, Deus tocou o coração de um homem, Frei Salésio. Foi por suas mãos, inspiradas pelo Evangelho, que nasceu o Ginásio João 23. Sob o cuidado da diocese, a escola se tornou muito mais que um espaço de ensino. Foi uma terra de missão, uma sementeira de valores e de transformação. Cada capítulo dessa história foi escrito com a tinta da fé, sustentado por Deus nos desafios e nas portas que se abriram. Essas 6 décadas foram construídas com as almas, o suor e o amor de famílias, alunos e de todos que fizeram desta escola um lugar de missão, uma missão iniciada pelas mãos de Frei Salésio. 60 anos de Ginásio João 23, parte 1. A minha história com o João 23, ela é desde eu muito novinha. Quando eu 9 anos eu cheguei aqui e era uma expectativa muito grande, porque é uma escola de tradição, uma escola de renome, era uma escola que tinha lindas apresentações, que fazia bonito, que encantava toda a comunidade. Então, quando nós estávamos ali finalizando o Fundamental 1, nosso sonho era vir para o ginásio, era estudar, ser aluna do João 23. Quando eu cheguei aqui, a escola tudo muito grande, a escola muito grande, né? Muitos professores muito exigentes, e eu cheguei cheia de expectativas, cheia de sonhos, né? De fazer parte, e muito feliz, porque eu agora era aluna do João 23, agora eu fazia parte. Embora muita coisa eu já conhecesse, porque a minha tia já dava aula aqui, Lucidalva, ela dava aula aqui no João, então eu já tinha algum contato com alguns professores, informalmente, através da minha tia. Mas a minha história profissional, ela se mistura, e toda a parte educacional se mistura com a do João, porque todo o Fundamental 2 foi aqui. Quando eu fui para fazer a Escola Técnica de Comércio, era aqui nesse prédio à noite. O magistério não, era em outra escola, mas até quando nós fomos fazer a faculdade, iniciou aqui no João 23. Então toda a minha formação tem tudo a ver, intrinsecamente ligada com a história do João 23. A história do João 23, desde o seu nascimento, desde o iniciozinho, ela tem disputas. Ela é construída em cima de luta, em cima de disputas. O João nasce do sonho do Frei Salésio, que queria ver os estudantes de Medeiros Neto aqui. Ele não queria que os alunos saíssem para estudar fora. Então, com recursos próprios, ele inicia a construção do Ginásio João 23. Depois, ele busca apoio financeiro nas autoridades, tanto municipais quanto estaduais, para dar continuidade à construção da escola. E a escola começa com 12 alunos, apenas uma turma só. Com o passar do pouco tempo depois, começa uma disputa, até por conta política, né? O Frei se opõe politicamente a um determinado grupo, e esse grupo cria a Fundação Alvorada. A Fundação Alvorada, ela foi criada para ser adversária do João, justamente para disputar com o João. O João era uma escola particular e a Fundação Alvorada começa como uma escola para aqueles que não podiam estudar aqui. Então as disputas eram muito grandes e a maior rivalidade era o 7 de setembro. Então naquela época o 7 de setembro era uma data muito aguardada pela comunidade, porque as duas escolas desfilavam. A Fundação Alvorada descia do bairro Aparecida com os seus pelotões e a banda marcial. O João 23 vinha do bairro São Bernardo, ali da avenida, Praça Bernardo Muniz, mais ou menos, com seus pelotões e sua banda. As duas escolas se encontravam na Praça 7, onde estavam ali as autoridades e a maior parte da população para ver, esperando essas duas escolas. E as duas tocavam ao mesmo tempo. E no final ganhava aquela que o som sobressaía. Então as duas escolas tocando, e aquela que tivesse maior potência, que mostrasse um som mais audível, era considerada a vencedora do desfile daquele ano do 7 de setembro. Então essa é uma disputa que vem de longa data,
Depois a Fundação Alvorada passa a ser Deolizano, essa disputa continua e mais recentemente, né, a disputa, houve grandes disputas de gincana com a escola agrícola, depois mais para o futebol com a escola IEDA. Então o João sempre participou dessas disputas, sempre fez parte desses eventos, mostrando toda a sua força, né, todo o seu potencial e seu tamanho. Para mim foi uma alegria muito grande ser convidada a vir trabalhar no João, justamente por toda a sua tradição, sua história, todo o legado que a escola carrega. Fazer parte da escola onde eu estudei foi muito emocionante, né? Ser agora colegas daqueles que foram meus professores, pessoas de referência, pessoas de renome, para mim foi muito, muito bom, muito importante. Academicamente falando, aprendi muito, cresci muito com as turmas, desde naquela época, 5ª série, até a 8ª série, eu lecionei em todas as turmas, tanto no vespertino quanto no matutino. Depois, quando começou a EJA, também trabalhei na EJA. E todos esses anos, trabalhando aqui no João, foram anos de grande enriquecimento pessoal. Porque o João, ele prima, e foi um legado que foi sendo recebido e transmitido, é humano, é uma educação humana. Então eu aprendi a olhar para o meu aluno como alguém que é igual a mim, ele não é menos que eu. Pelo contrário, ele é alguém que precisa receber aquilo que eu, por uma circunstância, aprendi primeiro. Então, essa educação humana eu aprendi aqui. Eu aprendi a respeitar, eu aprendi que o magistério não é transmitir conteúdos, é interagir com aquele que está ali buscando crescer e chegar, por que não, onde eu cheguei. Então eu aprendi a dar aula com amor, com verdade e olhando para o meu aluno como alguém que é onde eu estive um dia e que agora quer crescer para quem sabe um dia estar no meu lugar. A minha história com o Ginásio João 23 começa a partir do momento que eu ingresso aqui nessa escola para estudar o curso de magistério. E a partir daí, no mesmo ano, eu comecei a dar aulas. Por ironia do destino ou por essa facilidade em trabalhar com arte, essa dinâmica de conversar, de ser muito sociável, quando eu estava terminando o 3º ano de magistério, eu comecei a dar aula na Escola Recriança, que era a antiga escola agrícola. E em 98, justamente no ano de 98, eu fui convidado a trabalhar como professor da escola técnica no ensino médio e ao mesmo tempo aqui no Ginásio João 23 como professor de artes. Na época quem era diretora aqui era a professora Edna. E a minha história no Ginásio João 23 como professor começa a partir de então. Então desde 98 eu estou aqui trilhando este caminho que até hoje é um caminho assim de muito sucesso, de muita alegria, de muitas experiências. E eu me identifiquei no papel de professor e comecei a me aperfeiçoar, a investir nessa área e me tornei um amante da educação. Assim começa a minha história aqui no Ginásio João 23. Assim como os colegas relataram, para mim também foi uma experiência muito nova. Apesar de estar aqui na escola já há quase 29 anos, é quase a metade da idade que essa escola tem. Eu estou aqui nessa escola trabalhando. Foi algo muito novo viver a experiência desse projeto, porque eu também não tinha o conhecimento dessa história, desse início, de como foi organizado, estruturado e planejado o nascimento dessa escola. E reviver junto com os colegas, buscando essas informações, foi muito enriquecedor, não só para mim, mas para o meu trabalho enquanto professor e coordenador, junto aos alunos dessa escola. Nós pudemos aprender revisitando a história, revisitando o passado, ouvindo relatos de profissionais que por aqui já passaram, de ex-alunos que
que deixaram as impressões que essa escola causou na vida deles, relembrando momentos, relembrando experiências que viveram, as memórias que foram trazidas para nós, que eram desconhecidas até então. Não só nos relatos, nos depoimentos, mas também nas imagens, nas fotografias. Nós recebemos imagens até de vídeos que foram gravados de apresentações de danças, de coreografias. E isso trouxe uma nostalgia muito grande, não só para quem estava nos ofertando essas informações, mas também nós passamos a conhecer um outro lado dessas histórias. E muitas fotos tinham a minha imagem enquanto professor no início, e eu me deliciei vendo essas imagens do meu início da carreira, de algumas fotos que foram resgatadas para que esse projeto pudesse ser desenvolvido. Fora isso também, informações interessantes como saber que aqui nessa escola já teve mais de 120 profissionais, 120 professores que por aqui passaram. Foram ao total 13 diretores que aqui passaram, construíram a história dessa escola até esse presente ano. Foram muitos pontos positivos que nós podemos revisitar, memórias fantásticas que nós tivemos conhecimento. Mas também revivemos situações de momentos que não foram tão agradáveis, como, por exemplo, a nossa quadra Frei Salésio, que ficou basicamente 12 anos sem funcionamento. Foi praticamente 3 gerações de alunos que por aqui passaram e não puderam ter o prazer, o gostinho, a satisfação de poder jogar uma bola, de participar de algum evento específico, aulas de educação física, atividades diversas que essa escola sempre promoveu dentro dessa quadra. Festejos juninos, gincanas e diversas outras atividades. Então, revisitamos várias coisas da história dessa escola a partir do momento em que nós nos propomos a voltar ao passado e ver a visão da comunidade também. E quem ganhou com isso, não só nós, professores, mas também todo o nosso alunado, que eles tiveram a sensação de pertencimento, eles entenderam que essa escola não tem só um nome, Ginásio João 23, tem uma história, o porquê do Ginásio João 23, porque essa escola recebeu esse nome, porque essa escola ela é tão importante na vida de tantas pessoas, tantos alunos que por aqui passaram e deixaram a sua marca e que hoje podem nos relatar e, de fato, nos relataram através de seus depoimentos o quão impactante foi a passagem deles aqui nessa escola. E isso para nós é extremamente gratificante porque esses alunos seguiram a vida deles e continuaram a sua história. E nós permanecemos aqui executando o nosso papel de professor, de coordenador, de gestão. Fica a sensação de gratidão, dever cumprido por mais um projeto, por mais uma proposta que essa escola colocou para nós enquanto funcionário dessa escola. E eu abracei essa proposta, assim como vários outros colegas abraçaram também. E tenho certeza que esse projeto marcou não só a minha vida, como a vida de todos os alunos e de todos os outros colegas que entenderam, conheceram, viveram e pesquisaram junto comigo sobre a história dessa escola. Foi muito gratificante. Tenho certeza que a imagem que o Ginásio João 23 deixa em meu coração é outra. A admiração por essa escola ela aumenta, a sensação de pertencimento ela continua ainda mais latente e espero poder continuar aqui nessa escola desenvolvendo diversos outros trabalhos, porque amo trabalhar nessa escola, levanto a bandeira sempre dessa escola e a defendo aonde eu vou, mesmo sabendo que aqui a gente vive dias muito bons, às vezes nem tanto, mas é uma escola, porque somos humanos, lidamos com humanos e a cada dia que passa a gente aprende, dia após dia, a lidar e a ensinar o outro. E quem sabe um dia ser lembrado como um professor, um coordenador que fez e aconteceu por essa escola.